mais enfrentamos é quando Deus ele começa a cumprir as promessas deles na nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer agora que Davi agora ele é rei de Israel. Davi agora ele é rei de toda a nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que é chegado o tempo em que os reis saíam para a guerra. Saúl diz assim, olha, esse ano eu não vou para a guerra não. Esse ano eu vou ficar aqui no palácio. Esse ano eu vou ficar curtindo a minha vida aqui. Já guerrei demais. Já corri muito risco. Quer saber, eu estou cansado. Agora que eu consegui casar com umas 30 mulheres, vou aproveitar aqui, deixa os soldados lá. Fernando? Vou lá para quê, né, Leandro? Aí que eu morro lá. Estava no pasto outro dia atrás, agora eu estou aqui, agora eu estou no rei. Agora eu sou rei. Agora eu estou no palácio. Igreja, é no momento aonde a sua vida estiver mais calma e mais tranquila que você mais tem que tomar cuidado, amém? Que você mais tem que abrir o seu olho, que você mais tem que se orientar, sabe por quê? Porque é no momento aonde você estiver mais distraído que Satanás ele vai tentar contra a sua vida. É no momento onde a sua despensa estiver cheia, é no momento onde o seu casamento está tranquilo, é no momento onde o seu carro está cheio de gasolina, e aí Satanás ele vai se levantar contra a sua vida. Porque em dias de luta, em dias de dificuldade, em dias de angústia, a gente fica o quê? Em alerta. Se você passar por uma rua e souber que aquela rua é perigosa, você vai passar o quê? Alerta. O olho regalado, preocupado, por quê? Você sabe que está correndo perigo. Mas se você estiver numa praia, tranquilo, sossegado, água de coco, você vai preocupar com o quê? Ah não, eu estou tranquilão aqui, vai dar tudo certo. E a Bíblia fala que em um dia comum como esse, Davi levanta de tardezinha e ele começa a caminhar no alpendre do palácio, e a Bíblia diz que ele avistou uma mulher muito linda. E quando ele avista aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ele ficou encantado pelaquela mulher. E aí ele chama então os seus conselheiros e ele diz assim: quem é essa mulher? Aí os conselheiros de Davi dizem assim: ó, essa mulher é Batseba, esposa de Urias o Heteu. E o que eu acho interessante aqui é o seguinte: Davi procurou saber quem era aquela mulher. Não procurou saber? E mesmo assim, sabe o que ele fez? Quando eles falam assim, ó, essa mulher é Batseba, e ela é esposa do teu servo Urias. Você acha que Davi fez o quê? Ele falou: não, vou mexer com essa mulher, não, essa mulher é casada, isso aí vai dar problema. Essa mulher não é minha, não vou pôr a mão naquilo que não é meu. Vocês acham que Davi pensou assim? Não. Davi falou assim: agora eu sou o rei. Urias que se lasque. Manda chamar Batseba. E a Bíblia diz que então ele manteve relações sexuais com Batseba. Só que eu te faço uma pergunta. O menino Davi, que outrora estava no pasto, o menino Davi, que outrora enfrentara o gigante, era um homem o quê? Cheio do Espírito Santo. E o Davi, cheio do Espírito Santo, ele jamais teria tomado aquela atitude. Mas sabe por que Davi tomou aquela atitude? Porque com certeza naquele momento Davi já não orava mais. Porque com certeza naquele momento da vida de Davi já não tinha mais comunhão com o Espírito Santo. Porque com certeza naquele momento Davi ele já tinha caído primeiro dentro do seu coração. Então nessa noite eu quero te dizer uma coisa: nunca se afaste do Espírito Santo de Deus, nunca se afaste da presença de Deus, nunca perca a presença de Deus de dentro do seu coração, porque quando vierem pensamentos ruins sobre a sua mente, quando vierem desejos ruins sobre o teu coração, você vai ter força e autoridade para dizer: não, Satanás, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo,
caminhos de morte. O guerreiro lendário que nós contamos a história, o guerreiro que livrou Israel dos seus inimigos, o guerreiro que enfrentou o gigante, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas agora nós estamos falando aqui de um Davi, que já não orava mais, que estava em um momento de decadência espiritual. E agora, Davi está o quê? Entrando em adultério. Agora Davi, ele estava traindo a presença do seu Deus. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, que a Bíblia vai dizer que Batseba, então, ela pega e engravida de Davi. E ela manda dizer, ó rei, eu estou grávida de você. E aí sabe o que Davi manda fazer? Davi pensou assim, agora eu vou dar um jeitinho. Eu vou esconder meu pecado. Ele mandou chamar Urias de volta da guerra e falou assim, Urias, vai para a sua casa e se deita com a sua mulher. Porque ele pensou assim, se ele for lá e deitar com a mulher, quem que é o pai? É ele. Estou livre. Né? Pai não é quem fez, pai é quem vai criar. O Davi era terrível, né? Ele pensou que ele ia dar um jeitinho dele, né? Mas tem um problema aí. Ele tentou esconder o pecado dele. Mas quando Urias volta da guerra, Urias olha para Davi e diz assim, ó rei, assim como vive o Senhor, eu jamais faria isso. Eu jamais deixaria os meus companheiros na guerra e voltaria para me deitar com a minha mulher. E agora você sabe o que acontece? Davi ele fica mais desesperado ainda. Porque ele percebe que não vai dar para encobertar o pecado dele. Porque quando a gente erra, quando a gente peca, o que a gente pensa? Eu vou dar um jeitinho aqui. Eu vou conseguir contornar essa situação. Só que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente pensa, né? E aí o que acontece? Ele não consegue contornar aquela situação, porque Urias se nega a se deitar com a sua esposa. E agora Davi ele vai tomar uma decisão muito pior do que a primeira. Joabe está na guerra, é o capitão do exército de Israel, e eles estão enfrentando os amonitas. Então ele chama Urias de volta no palácio, e quando ele vê que Urias não vai se deitar com Batseba, ele toma uma decisão. Ele pega uma carta e ele escreve a seguinte frase: o homem que carrega essa carta deve morrer. E aí sabe para quem que ele entrega essa carta? Para Urias. Aí ele fala assim, Urias, pega essa carta aqui e entrega na mão de Joabe. E aí lá vai Urias, todo alegria, Fernando, voltando para a guerra. Vou defender a minha nação. Vou defender a casa de Israel. Vou defender o meu rei. E aí quando Urias volta para a guerra, e ele chega até a guerra, e ele entrega aquela carta na mão de Joabe. Joabe, quando abre aquela carta, pense na cena você aqui agora. Você recebendo uma carta de alguém, e aquela pessoa, sem saber, ela está entregando a própria sentença de morte. Sem saber, a sentença de morte de Urias estava dentro daquela carta. O homem que carrega essa carta não pode voltar vivo da guerra. E todos nós conhecemos a história. Joabe coloca Urias na frente do campo de batalha, e aonde a guerra está mais intensa, e quando a guerra fica mais intensa, Joabe retira os seus homens e deixa com que Urias morra. E aí ele manda um mensageiro de volta para Davi e diz assim, olha, diga ao rei que muitos dos nossos homens morreram na batalha, e que o seu servo Urias também morreu. E quando o mensageiro chega até Davi e diz, olha, Joabe manda dizer que muitos homens morreram na batalha, mas que o seu servo Urias também morreu.
Sabe qual foi a resposta de Davi? Conforte o coração de Joabe. Diga para ele que a espada mata tanto um quanto o outro. Mande ele ter bom ânimo. Igreja, Davi pensava que ali estava acabado. Davi pensava que ali então estava encerrado. Ou seja, agora era só se casar com Batseba, era só seguir a sua vida, porque Deus não estava contemplando o seu pecado. Urias já tinha morrido na guerra e tudo estava certo. Só que você sabe o que acontece? Aí Davi está tranquilão lá no seu trono. Aí sabe quem chega lá para visitar Davi? O profeta Natã. E aí Natã chega até Davi e diz assim: ô rei, eu tenho uma causa para colocar diante do Senhor. E aí Davi pega e se assenta no seu trono e diz assim: diga, profeta, diga qual a causa que você tem para colocar diante de mim. E aí Natã começa: olha, Davi, em uma cidade havia 2 homens. Havia um homem rico e havia um homem muito pobre. E certa feita, o homem rico ele resolveu fazer uma festa. E ele tinha milhares e milhares de ovelhas. Mas ele não quis pegar nenhuma das suas ovelhas. Ele pegou a única ovelha daquele homem pobre e matou e sacrificou e deu na festa. Davi, o que deve ser feito esse ano? Você sabe o que eu acho mais interessante aqui? É o seguinte: que o coração de Davi se enche de ira. O coração de Davi se enche de indignação. E então Davi olha para Natã e diz assim: certamente esse homem deve morrer. E certamente esse homem deve pagar 4 vezes mais. E aí sabe o que Natã fala para Davi? Fala: pois é, Davi, esse homem é você. Está entendendo, igreja? Como que a gente tem que tomar cuidado com o pecado? A gente tem que tomar cuidado com o pecado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que quando Davi ele pega e manda matar Urias, o versículo 27 do 11: e quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. Então, Davi pensou que estava tudo bem. Só que ele não sabia de uma coisa: que o que ele havia feito havia desagradado ao Senhor. Então, nessa noite, nós temos que ter um entendimento seguinte: que nós, de maneira alguma, nós devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. De maneira alguma, nós devemos entristecer o nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso, porque o nosso Deus, Ele contempla a nossa vida e o nosso coração, Ele contempla a intenção da nossa mente, Ele contempla a intenção dos nossos corações. A Bíblia diz que Deus sonda o coração do justo, mas Deus também conhece o coração do ímpio. Então, nessa noite eu quero te dizer uma coisa: é noite de nos atentarmos a não desagradarmos a Deus, a não desagradarmos a presença do Espírito Santo de Deus, porque muitas das vezes nós temos medo do homem, mas nós nos esquecemos que nós temos que ter medo é do Deus de Israel, aquele que pode lançar a nossa alma no inferno, mas aquele que pode guardar a nossa alma nos céus, porque Ele é Criador dos céus e da terra, porque Ele é poderoso, porque Ele é forte na batalha e porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o Santo nome de Jesus. Seja louvado. E sabe o que é interessante? Davi tomou Batseba para ser esposa dele. E o menino nasceu. E logo quando o menino nasce, ele recebe a visita do profeta. Então ele fala o quê? Que essa pessoa pague quantas vezes mais? 4 vezes mais. Só que Deus amava Davi. E aí Deus diz o seguinte:
da tua casa se levantará um mal contra você. Certamente que a espada nunca sairá de dentro da sua casa, e de dentro da sua casa virá um mal sobre ti. E eu vou te falar uma coisa: você sabe quantas vezes Davi pagou pelo que ele fez? Porque Natan fala assim: ó, certamente o Senhor perdoou o seu pecado, mas tudo o que eu disse vai acontecer. E Deus diz ainda mais: e o menino que nasceu, Deus vai levar. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que aquela criança então ela pega e adoece. E Davi vai jejuar por 7 dias. E durante 7 dias Davi fica trancado dentro do seu quarto. E ele começa a jejuar e a orar ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, ao Deus que tudo pode. Sabe por quê? Porque ele queria de alguma maneira convencer a Deus a mudar de ideia. E você sabe o que eu aprendo com Deus nessa palavra? É que Deus perdoa o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não retira as consequências do pecado. Quer pecar? Peca. Quer fazer o que é errado? Faz. Deus vai te perdoar? Vai te perdoar. Deus é bom. Mas sabe o que Deus não vai tirar? As consequências do pecado. Quando passar pela sua cabeça, eu vou trair a minha mulher. Vai lá, trai. Deus, o Senhor me perdoou? Perdoou. Deus é bom. Aí a mulher vai embora. Ah, Deus não me perdoou nada. Deus perdoou. Mas a consequência do seu pecado está aí. Quer matar alguém? Mata. Deus vai te perdoar? Deus vai perdoar. Deus é bom, Deus é amoroso. 30 anos de cadeia, Deus não me perdoou nada. Deus te perdoou. Mas a consequência do seu pecado está aí. Deus perdoa todos os pecados. Mas Deus não tira o quê? A consequência do pecado. Está entendendo, igreja? O tanto que é importante a gente estar. Porque quando a gente se desvia do mal, duas coisas acontecem. A primeira, a nossa vida é abençoada. Ou seja, muito mais coisa acontece. A nossa vida é abençoada. Deus se alegra. E a gente também se esquiva de tudo que é mal. Se esquiva de tudo que é ruim. Então, 7 dias depois, Davi recebe a notícia: olha, o bebê morreu. A criança morreu. A pergunta que eu te faço é o seguinte: Deus não podia ter... Aquela criança era inocente? Era, não era? Ou a criança era culpada? Criança nem pecado tem, nem. Sabe por quê, igreja? Porque Deus é justo, amém? Se Deus não fizesse aquilo, está entendendo? Então Davi, ele paga pela primeira vez, ele começa a pagar. E aí sabe o que acontece? Alguns anos depois, Davi, agora ele esquece. E muitos anos se passam. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele teve vários filhos, muitos filhos. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: que certa feita dentro do palácio, o irmão chamado Aminon, ele se apaixona pela irmã chamada Tamar. E um belo dia ele faz o seguinte: ele fala assim: olha, fala para... eu estou doente. E ele fica dentro do quarto, Fernando. E aí ele fala assim: olha, eu estou muito doente e só tem uma maneira de eu melhorar. Manda a minha irmã Tamar vir cuidar de mim. E a Bíblia vai citar somente uma filha mulher de Davi, somente Tamar. Só que naquela época o mundo não é igual aos dias de hoje, não. Tá? Naquela época a mulher que ela não fosse mais virgem, ou que ela perdesse a virgindade, porque a sociedade era tão complexa, que se a mulher fosse abusada ou estuprada, era como se ela fosse culpada naquilo,
e ela seria lançada fora do convívio, porque ela perdia o direito de se casar. E aí sabe o que Aminon faz? Aminon chama Tamar até o seu quarto e abusa de Tamar. E sabe o que acontece? A segunda morte dentro de casa. Por quê? Tamar não morreu, mas para a sociedade ela morreu. Porque a filha do rei agora foi estuprada. Sabe quem, e pior, sabe quem estuprou? O próprio irmão. O que a palavra diz lá no começo? E de dentro da sua casa farei vir um mal sobre você. E aí sabe o que Davi faz com Aminon? Davi não faz nada. Porque quando Davi vai corrigir Aminon, Aminon fala para Davi, mas é você que gosta de pegar a mulher dos outros e mandar matar, você está querendo me corrigir? Você está entendendo a importância de dar um bom exemplo? Você está entendendo a importância de quando você vê alguma coisa errada, você não fazer parte disso? Porque quando você for cobrar, a pessoa vai falar assim, peraí, você não tem moral para falar nada para mim não. Você lembra aquele negócio errado que você fez lá? Lembra? Agora você está querendo dar uma de bom aqui para cima de mim. O filho estava tão desmoralizado, o pai estava tão desmoralizado diante do filho, que ele não tinha autoridade para corrigir dentro da própria casa. E aí sabe o que acontece? Não para por aí. Aí, Aminon tinha outro irmão chamado Absalão. E Absalão fala o seguinte: cara, que injustiça, né? A minha irmã vai ficar por isso mesmo. E aí, Absalão então, ele monta uma festa. Ele monta uma festa e chama Aminon para participar. E aí, quando Aminon chega para participar daquela festa, sabe o que acontece? Absalão mata ele na frente de todo mundo. Agora eu quero que pense você, olha o que está virando agora a família de Davi. O filho abusa da filha. Ele não toma uma atitude. Agora o outro filho vem e mata o filho que abusou da menina. E sabe o que Davi faz com o filho que matou? Nada. Sabe por quê? Não tem moral para fazer nada. Pai, como que você quer fazer alguma coisa comigo? Não foi você que mandou matar Urias? Não foi, eu aprendi com o Senhor, pai. Eu aprendi com o Senhor matar. Eu aprendi com o Senhor armar uma emboscada e matar os meus inimigos. Está entendendo a importância das nossas atitudes? Está entendendo a importância do nosso exemplo? Está entendendo a importância da nossa vida com Cristo? E agora vem a pior parte. Absalão vê que o pai se tornou um coitado, que o pai já não consegue mais tomar nenhum tipo de atitude na vida. E a Bíblia vai dizer que Absalão pega e se levanta contra o próprio pai para tomar o reino. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Davi foge. Mas vocês se lembram daquele soldado chamado Joabe? Que a carta chegou na mão dele para matar Urias? Joabe amava Davi. E aí tem uma batalha e Davi dá a seguinte ordem: vocês vão capturar Absalão, mas vocês não vão matar Absalão. E quando eles capturam Absalão, sabe o que Joabe fala? Mas Joabe fala assim, ó, nós vamos matá-lo para arrancar essa raiz de mal de Israel. E ele pega e crava a lança no peito de Absalão e mata Absalão. E sabe o que acontece? Quando a notícia chega até Davi, aí Davi fala o seguinte: mas quem matou Absalão? Quem teve essa ousadia? E aí eles falam assim, ó, Joabe. E mais uma vez, sabe o que acontece, irmão Fernando?
Davi não tinha moral para falar com ela. Está entendendo? Está entendendo, igreja, a importância da gente viver uma vida íntegra diante de Deus, da gente viver aqui diante da sociedade, diante da sua casa, diante da sua família, diante dos seus filhos, diante de todos os lugares aonde você passar. Porque vai chegar momentos na sua vida em que tudo que você vai precisar é ter moral. Moral para corrigir, moral para puxar a orelha, moral para chamar a atenção. Então nessa noite, Deus está nos dizendo aqui que aquilo que nós plantamos no dia de hoje, seja de bom ou seja de ruim, certamente durante a nossa história da nossa vida nós vamos escolher. Então nessa noite, que você venha entender que você foi chamado por Deus para viver grandes coisas na face da terra, amém? Para viver momentos de vitória, para viver momentos extraordinários de Deus. E vai ter momentos na sua vida em que você vai ter que tomar decisões difíceis. Você sabe por que tem muito pai que tem problema com o filho por aí? Não sabe falar não. O filho é pior que o Satanás na terra. Lá dentro só vai cagar. Vai passar na cabeça. Uma hora vai mudar. Uma hora vai. Aí sabe o que acontece? Sai no jornal lá. Filho mata pai na facada. Irmão mata irmão. Sabe por quê? Tem hora que você tem que ser firme. Tem hora que você tem que chegar e corrigir. Sabe por quê? Que às vezes na empresa, no trabalho, a gente tem que aprender o quê? Tem pessoas que dá para você o quê? Conviver, mas não pôr dentro da sua casa, mas não pôr na mesma mesa. Por quê? Você vai ter problema. Você tem que aprender a tomar atitude diferente. Tem coisa na vida que Deus vai, que Deus pode fazer, mas é você que tem que fazer. Eu me lembro que certa feita eu estava na porta da minha casa 2 horas da manhã e chegou um amigo meu e ele me disse da seguinte forma, falou assim, olha, o safado que me deu um tapa na cara morreu. E eu peguei e falei assim, pai, né, me conta essa história aí. Ele falou assim, David, eu chamei o fulano para usar uma droga ali e eu levei ele lá para o mato. Chegou lá, eles estavam lá em uns 5 caras esperando ele. Sequestraram ele, 3 dias torturando. Durante 3 dias, arrancaram as unhas dele, arrancaram os dedos dele com alicate, quebraram todos os ossos do peito dele, que em cima dele. E eu me lembro que ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Eu ouvindo aquilo ali, eu peguei e falei assim, e aí? Ele falou assim, cara, o cara era ruim para morrer. Eu conheci um menino que morreu. E ele falou assim, e ele me falou uma coisa que ele falou assim, David, e ele olhou para nós e falou assim, vocês não precisam me matar, porque Jesus já perdoou cada um de vocês. E aí ele falou assim, que passaram a faca no pescoço do menino e acabaram de matar ele. Alguns anos depois, o tempo se passou, o que aconteceu com esse rapaz? Ficou doido, vive de cadeia em cadeia. Eles torturaram aquele menino por 3 dias. E todos eles que torturaram, cada um teve a sua morte, uma mais trágica que a outra. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus perdoa o pecado, mas o que Deus não perdoa? Deus perdoa o pecado, Deus não tira as consequências do pecado. A palavra às vezes é dura, né? A palavra às vezes a gente queria falar que Deus vai dar a chave do carro. Deus dá sim, Deus faz muita coisa, né, Sérgio? Sérgio vai dar 2. E Deus é bom, amém? Amém. E vocês vão prosperar cada dia mais. Glória. Mas
Que nós tenhamos essa consciência. E entender o seguinte, quando a gente prega, a primeira palavra ela vem para quem? Para quem está pregando, não é? Então, a gente aprende com a palavra do Senhor. Todas as vezes que a gente pensar em fazer algo errado, ó, Deus até vai me perdoar. Mas e as consequências disso aí? Como que vai ser? Deus vai perdoar? Deus vai perdoar. Deus vai ter misericórdia? Vai ter misericórdia. Mas e as consequências? Está disposto a pagar o preço? Amém? Amém. Igreja, se coloque de pé, amém? Nessa noite.